Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de introdução ao curso de genética das aves. Nesta aula eu vou contar uma pequena história para vocês muito interessante. Ela começa no dia 20 de julho de 1822, na Áustria. Nessa data, nasceu um garoto, filho de um casal de camponeses, Aston e Venice Mendel, que no dia 22 foi batizado com o nome de Jonathan Mendel. A primeira infância do jovem garoto foi bastante difícil e ele foi acometido de uma série de doenças. Mesmo assim, estudou e concluiu os seus estudos básicos com nota de excelência. Também na infância, Mendel acompanhava o seu pai nos trabalhos de jardinagem e desenvolveu um interesse muito grande pelas plantas. Mas a família pobre não tinha condições de bancar os estudos do garoto. Então, nessa época, um padre deu a ideia a Mendel de que ele entrasse para uma ordem religiosa, onde ele teria condições de estudar, já que naquela época a igreja costumava pagar o estudo dos seus padres. E assim foi que aos 21 anos de idade, Mendel entrou para o monastério de Brum, um mosteiro da ordem de Santo Agostinho. Ao se tornar um dos estudiosos dentro do mosteiro, ele recebeu o nome, como era de costume na época, e passou-se a chamar de Gregor Jonathan Mendel. Naquela época, o mosteiro era dirigido por um abade cujo nome, Franz Cyril Neppe, era um naturalista e logo de início percebeu os interesses do seu novo pupilo. Colocou a biblioteca do mosteiro à sua disposição e deu a Mendel todos os jardins do mosteiro, e não eram poucos, eram mais de 20 mil metros quadrados de jardim. Ficaram sob supervisão de Mendel. Mendel se dedicou de coração e alma a estudar e a trabalhar nos jardins. Mas nessa época também ele começou a lecionar. Infelizmente, um primeiro viés na vida de Mendel ocorreu. Ele não conseguiu passar nas provas para a titulação de professor. Então Neppe conseguiu que o seu pupilo fosse para a Universidade de Viena, aonde no período de 1951 a 1953 ele se dedicou a estudar ciências naturais, física e matemática. Em 1853, concluídos seus estudos, Gregor Mendel retorna ao mosteiro e Neppe lhe presenteou com uma estufa para que ele desenvolvesse os seus trabalhos de pesquisa, o que ele fez com afinco, pesquisando inúmeros tipos de plantas, mas principalmente estudando as ervilhas. Os estudos de ervilhas de Mendel são muito conhecidos e nós não vamos entrar neles agora, porque não é o momento para isso. Mas ele estudou e em 1865 ele apresentou frente à Sociedade Natural de Brum o seu trabalho sobre cruzamento de plantas híbridas. Trabalho esse apresentado em 2 sessões, no mês de fevereiro e no mês de março. A sociedade recebeu muito bem o seu trabalho, porém, havia uma situação inovadora. No seu trabalho, Mendel apresentou uma série de questões estatísticas, o que não era muito comum na ciência naquela época. Mas mesmo assim a sociedade reconheceu o seu trabalho e logo no ano seguinte, em 1866,
A sociedade publicou 40 cópias do seu trabalho. Naquela época, isso era um número razoavelmente grande. Muito bem, esses trabalhos foram enviados para diversas universidades, mas não houve nenhuma recepção calorosa e Mendel ficou deprimido pela falta de retorno dos seus trabalhos. Parece que ninguém se manifestou na época. Mesmo Charles Darwin, segundo consta, teria recebido esse trabalho e quando ele veio a falecer, esse trabalho foi encontrado na biblioteca de Darwin, sequer aberto. Pois bem, Mendel tornou-se uma pessoa ressentida e deprimida. Em 1867, o abade Nepp morreu e Mendel assumiu a responsabilidade pela condução do monastério. Foi uma época bastante conturbada. Mendel teve atritos com os políticos da época, teve atrito com a prefeitura da cidade de Brum, relacionados a questões de impostos, etc. e tal, mas ele dedicou-se com afinco e parece que nessa época ele largou os seus estudos. Pelo menos não parece existir nada publicado nessa época. Em 1864, mais precisamente no dia 6 de janeiro, Gregor Mendel morreu, vitimado por doenças renais. A história terminaria por aí, né? Mas em 1900, alguns estudiosos que estavam estudando hereditariedade encontraram os trabalhos de Gregor Mendel e se assustaram com os avanços que aquele mestre, aquele abade, aquele sacerdote havia conseguido em seus breves estudos. O impacto foi grande. Mendel havia implantado em 1800 as bases de uma nova ciência, que passou-se a se chamar posteriormente de genética. Hoje, Mendel é reconhecido como o pai da genética. Bonita essa história, né? Mas ela serve, a gente precisa conhecer algumas coisas, né? Que nos dê, vamos dizer assim, uma moldura para os nossos estudos. Vocês vão ouvir falar de Gregor Mendel outras vezes, eu tenho certeza. Ao longo dos nossos estudos, nós vamos estudar as leis de Mendel. Vamos falar um pouquinho sobre os seus estudos com as ervilhas. Vocês vão ver como é interessante. E é a base da genética. Então, logo, nós vamos estar falando sobre as leis de Mendel. Tá? Até lá, um grande abraço para vocês e eu encontro com vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, Márcio Baccarini.